Na penumbra silenciosa de uma capela parisiense, onde o tempo parece suspender seu curso, uma jovem noviça ajoelha-se diante do mistério. É noite, 18 de julho de 1830. E o mundo secular que circunda aquele pequeno santuário desconhece o que ali se desenrola. Um encontro entre o céu e a terra, entre o eterno e o temporal. Catarina de Labouré, com apenas 24 anos, torna-se receptáculo de uma mensagem que transcenderá séculos, nações e revoluções. Não por acaso, mas por desígnio divino, a providência escolhe sempre os pequenos, os humildes, aqueles cujos corações são terra fértil, onde a semente celestial pode germinar sem os obstáculos do orgulho humano. A França que circundava aquela capela da Rue des Bas era uma nação ainda convalescente das feridas abertas pela Revolução. O século XIX francês nascia sob o desígnio da contradição. De um lado, o racionalismo iluminista que tentara extirpar Deus da história. De outro, uma fé que ressurgia das cinzas, como a fênix, mas purificada e autêntica. Naquele contexto de profunda crise espiritual e moral, onde o anticlericalismo havia deixado marcas profundas na alma do povo, a Virgem Maria escolhe manifestar-se não aos poderosos, não aos intelectuais, não aos que se julgavam dignos de revelações divinas, mas a uma simples camponesa da Borgonha, transformada em religiosa vicentina. Quem era Catarina de Labouré? Nascida em 2 de maio de 1806 em Fan-le-Moutier, uma pequena aldeia da Borgonha francesa. Era a oitava entre 10 filhos de uma família camponesa. Seu nome de batismo era Zoe, mas o mundo a conheceria como irmã Catarina. Sua infância foi marcada por uma dor que se tornaria semente de uma devoção extraordinária. Aos 9 anos, perdeu sua mãe, Madalena Labouré. Diante do altar da Virgem, a pequena Zoe, com a simplicidade e a profundidade que só as crianças possuem, pediu à Mãe de Deus que ocupasse o lugar de sua mãe terrena. Este gesto, aparentemente simples, continha em si toda a essência do que viria a ser sua espiritualidade. Uma entrega total, uma confiança absoluta, uma humildade radical. A humildade. Virtude tão exaltada nos evangelhos e tão esquecida pelos homens. Dostoiévski, em sua profunda compreensão da alma humana, nos lembra que a humildade é a força mais terrível que existe. E foi precisamente esta força que caracterizou a existência de Catarina. Desde jovem, manifestava uma piedade incomum, jejuando semanalmente, comungando diariamente, servindo com amor nas tarefas mais simples e cotidianas. Seu pai, Pedro Labouré, como tantos homens daquela época, havia sido tocado pela indiferença religiosa que a Revolução semeara. No entanto, a mãe de Catarina havia plantado no coração dos filhos uma especial devoção à Virgem Maria, que floresceria de modo extraordinário na vida da futura santa. Aos 21 anos, Catarina manifestou ao pai seu desejo de ingressar na vida religiosa. Como era comum naquele tempo, encontrou resistência. O pai, tentando dissuadi-la, enviou-o para Paris, esperando que os prazeres mundanos e a possibilidade de um bom casamento a fizesse esquecer sua vocação. Profundo engano. A alma que foi tocada pelo chamado divino não encontra satisfação nas efêmeras alegrias terrenas. Ao contrário, a estadia em Paris apenas fortaleceu seu desejo de consagração. Finalmente, em 21 de abril de 1830, Catarina ingressou no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, em Paris, na Rue des Bas. O noviciado de Catarina foi marcado por experiências místicas extraordinárias.
Ela visitava com frequência a relíquia do coração de São Vicente de Paula, fundador de sua ordem, porque lhe nutria profunda devoção. Durante 3 dias consecutivos, teve a visão de um coração em cores distintas. Primeiro branco, simbolizando a paz, depois vermelho, representando a caridade, e finalmente preto, prenunciando as desgraças que cairiam sobre a França. Essas visões eram apenas o prelúdio do que estava por vir. Na noite de 18 de julho de 1830, véspera da festa de São Vicente, Catarina foi despertada por uma criança luminosa, seu anjo da guarda, como ela mais tarde compreenderia. A Santíssima Virgem à espera, disse-lhe o pequeno guia, conduzindo-a à capela. Ali, ajoelhada diante da cadeira do diretor espiritual, Catarina ouviu um suave ruído, como um farfalhar de um vestido de seda. Era a Virgem Maria, que vinha ao seu encontro. Palavras dela: aí pensei o momento mais suave da minha vida, relataria mais tarde. Ser-me-ia impossível dizer o que experimentei. Neste primeiro encontro, a Virgem anunciou a Catarina sua missão e pediu a fundação de uma confraria dos Filhos de Maria, que seria realizada pelo padre Aladiel em 2 de fevereiro de 1840. Mas foi na aparição de 27 de novembro de 1830 que o céu revelou até o que viria a ser conhecido como a Medalha Milagrosa. Durante a oração vespertina, Catarina viu a Virgem de pé sobre o globo terrestre, esmagando a cabeça da serpente, com raios de luz emanando de suas mãos abertas. Ao redor da figura, formou-se uma inscrição em letras douradas: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Uma voz interior instruiu Catarina: fazei cunhar uma medalha sob este modelo. As pessoas que a usarem com confiança receberão muitas graças. O reverso da medalha mostrava a letra M, encimada por uma cruz, e abaixo 2 corações, um coroado de espinhos, o Sagrado Coração de Jesus, e outro transpassado por uma espada, o Imaculado Coração de Maria. 2 estrelas completavam o desenho. Cada elemento desta medalha é um símbolo profundo, um hieroglifo sagrado que revela verdades teológicas de imensa profundidade. A letra M, entrelaçada com a cruz, representa a indissolúvel união entre Maria e a missão redentora de seu Filho. Os 2 corações simbolizam o amor inseparável de Jesus e Maria, unidos na mesma missão salvífica, embora de modos distintos. As 12 estrelas evocam tanto as 12 tribos de Israel quanto os 12 apóstolos, unindo assim a antiga e a nova aliança. E a serpente, esmagada sob os pés da Virgem, remete à profecia do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas o elemento mais significativo é, sem dúvida, a inscrição: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa ejaculatória, repetida milhões de vezes por fiéis em todo o mundo, antecipou em 24 anos a proclamação do dogma da Imaculada Conceição pelo Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. É como se o céu quisesse preparar os corações fiéis para esta verdade de fé, utilizando a piedade popular como instrumento pedagógico divino. Após as aparições, Catarina comunicou ao seu confessor, Padre Ladiel, o pedido da Santíssima Virgem. Inicialmente, ele acolheu com ceticismo, proibindo-a de pensar no assunto. O choque foi forte para a jovem vidente, mas sua obediência foi perfeita.
Em 30 de janeiro de 1831, ela concluiu o noviciado e recebeu o hábito religioso. No dia seguinte, foi enviada para o asilo de Enghien, fundado pela família de Orleans, em Reuilly, um bairro miserável no leste de Paris. Ali, no anonimato mais completo, Catarina serviria aos pobres e idosos durante 46 anos. Ninguém, exceto seu confessor e sua superiora, sabia que ela era a vidente da medalha milagrosa. Esta humildade radical, este desaparecimento completo atrás da sua mensagem, é talvez o aspecto mais extraordinário da santidade de Catarina de Labouré. Como não ver nesta atitude uma perfeita imitação da própria Virgem Maria, que nunca buscou para si as glórias, mas sempre permaneceu no silêncio e na profunda humildade? Enquanto Catarina servia silenciosamente aos pobres, a medalha começava sua extraordinária trajetória. Inicialmente, o padre Ladiel hesitou em atender o pedido da Virgem, mas em fevereiro de 1832, uma terrível epidemia de cólera assolou Paris, causando mais de 20.000 mortes. As Filhas da Caridade começaram a distribuir as primeiras 2.000 medalhas cunhadas a pedido do sacerdote. Os resultados foram impressionantes. Cura multiplicaram-se, assim como proteções milagrosas e conversões inesperadas. O povo de Paris, reconhecendo a origem sobrenatural destes fenômenos, começou a chamar o objeto de medalha milagrosa. A propagação da medalha foi extraordinária. No outono de 1834, já havia mais de 500.000 medalhas em circulação. Em 1835, o número ultrapassava 1 milhão espalhados pelo mundo inteiro. Em 1839, contava-se mais de 10 milhões de exemplares. E quando Catarina faleceu, em 1876, estimava-se que mais de 1 bilhão de medalhas haviam sido distribuídas globalmente. Estes números impressionantes revelam como a devoção à medalha milagrosa respondeu a uma necessidade espiritual profunda daquele tempo e continua a responder até hoje. Enquanto a medalha conquistava o mundo, Catarina permanecia na sombra, dedicando-se às tarefas mais humildes no asilo. Durante 46 anos, cuidou dos idosos com amor extraordinário, vivendo o carisma vicentino em sua plenitude. Seu lema poderia ser aquele que São Vicente de Paula tanto repetia: o amor é inventivo, até o infinito. E foi precisamente este amor inventivo que a levou a servir Cristo dos mais pobres, vendo em cada idoso abandonado o rosto sofredor do Salvador. A humildade de Catarina permaneceu intacta até o fim. Somente em seu leito de morte, em 31 de dezembro de 1876, foi reconhecida como a vidente que viu Nossa Senhora das Graças e recebeu a ordem de fazer a medalha milagrosa. Sua última confissão, seu último suspiro, foram atos de amor e humildade. Partiu deste mundo como havia vivido, silenciosamente, discretamente, como uma lâmpada que se apaga depois de ter iluminado por muito tempo. Mas a história de Catarina de Labouré não terminou com a sua morte. Em 1933, quando seu corpo foi exumado para o processo de beatificação, descobriu-se que estava perfeitamente conservado, sem sinais de decomposição, apesar dos 57 anos transcorridos desde seu falecimento. Este fenômeno, conhecido como incorruptibilidade, é um dos sinais que a Igreja considera em seus processos de canonização, embora não seja requisito necessário para a santidade. O que significa, em termos teológicos, a incorruptibilidade de um corpo? Na tradição católica, este fenômeno é interpretado como um sinal visível da santidade de vida da pessoa. É como se Deus quisesse mostrar, através da preservação do corpo, que aquela alma viveu em profunda comunhão com Ele. São Paulo nos ensina que o corpo é templo do Espírito Santo.
Quando uma pessoa vive intensamente esta realidade, santificando seu corpo através das virtudes, é como se a presença divina deixasse uma marca indelével, até mesmo na matéria física. A incorruptibilidade também aponta para a doutrina da ressurreição dos corpos. Conforme o credo, professamos que cremos na ressurreição da carne. No final dos tempos, nossos corpos ressuscitarão, aqueles santos gloriosamente, aos que se perderam miseravelmente, transformados à semelhança do corpo ressuscitado de Cristo. Os corpos incorruptos dos santos são como que uma antecipação, um sinal profético desta realidade futura. Eles nos lembram que o destino final do ser humano não é a dissolução do nada, mas a plenitude da vida em Deus, corpo e alma. Há ainda outro aspecto teológico profundo na incorruptibilidade. Ela simboliza a vitória da graça sobre o pecado. Desde o pecado original, a morte e a decomposição entraram no mundo como consequências da ruptura com Deus. Quando um corpo permanece incorrupto, é como se Deus quisesse mostrar que a graça pode vencer até mesmo estas consequências do pecado, restaurando parcialmente, já neste mundo, a integridade original que o ser humano possuía antes da queda. No caso específico de Santa Catarina, a incorruptibilidade de seu corpo parece especialmente significativa quando consideramos sua vida de pureza e humildade radical. Ela, que manteve seu corpo como verdadeiro templo do Espírito Santo, através da castidade consagrada, recebe como que um selo divino desta pureza na preservação de sua carne. É ela que viveu no mais completo anonimato, escondeu-se atrás de sua mensagem, recebe após a morte uma visibilidade que não buscou em vida, como se Deus quisesse compensar sua humildade com a glorificação póstuma. O corpo incorrupto de Santa Catarina encontra-se hoje exposto à veneração dos fiéis na mesma capela da Rua de Baco, onde ocorreram as aparições. Milhões de peregrinos de todo o mundo visitam anualmente este santuário, rezando diante dos restos mortais da santa e recebendo medalhas. É como se a missão de Catarina continuasse além da morte, agora não mais distribuindo medalhas com suas próprias mãos, mas inspirando outros a fazê-lo através de seu exemplo de humildade e fidelidade. O Papa Pio XI beatificou Catarina em 1933 e o Papa Pio XII a canonizou em 1947, exatamente 100 anos após a aprovação pontifical da Juventude Mariana Vicentina, solicitada pela própria santa e pelo padre Aladiel. Nesta ocasião, o Sumo Pontífice destacou a humildade extraordinária de Catarina como sua virtude mais característica, aquela que a tornava tão semelhante à própria Virgem Maria. E aqui tocamos no cerne da espiritualidade de Santa Catarina, a imitação perfeita de Maria, assim como a Mãe de Deus permaneceu sempre na sombra, apontando para seu Filho: fazei tudo o que ele vos disser. Catarina permaneceu no anonimato, apontando para a medalha e sua mensagem. Assim como Maria foi a serva do Senhor, Catarina foi serva dos pobres e idosos. Assim como Maria guardava todas essas coisas em seu coração, Catarina guardou o segredo das aparições durante toda a sua vida. Essa identificação profunda com Maria nos revela o caminho da verdadeira devoção mariana. Não se trata apenas de rezar à Virgem ou usar seus símbolos, mas de imitá-la em suas virtudes, especialmente na humildade e na disponibilidade ao plano divino. A medalha milagrosa, com seus símbolos ricos em significado teológico, é um convite constante a esta imitação.
Cada vez que a contemplamos ou a usamos, somos chamados a viver como Maria viveu, na total entrega a Deus e no serviço amoroso aos irmãos. O legado de Santa Catarina Labouré e da Medalha Milagrosa permanece vivo e atual em um mundo marcado pelo individualismo, pela busca desenfreada de reconhecimento. Sua humildade radical nos desafia a redescobrir o valor do anonimato e do serviço silencioso. Em uma sociedade obcecada pela juventude e pela beleza física, seu corpo incorrupto nos lembra que a verdadeira beleza é a da alma virtuosa, que resplandece até mesmo após a morte. Em uma cultura do descartável, onde tudo é efêmero, a permanência secular da devoção à medalha milagrosa testemunha a sede da eternidade que habita o coração humano. Como não ver na história de Santa Catarina Labouré um reflexo daquelas palavras de Cristo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. A providência escolheu uma simples camponesa, transformada em religiosa anônima, para transmitir ao mundo uma das devoções mais populares e fecundas da história da Igreja. Este paradoxo, a pequenez humana como instrumento da grandeza divina, é a marca registrada do agir de Deus na história. Ao contemplarmos a vida de Santa Catarina Labouré, somos convidados a redescobrir o valor da humildade como caminho para a santidade. Não a falsa humildade que se autodenigre, mas aquela autêntica que reconhece a verdade sobre si mesmo e sobre Deus. A humildade que nos faz instrumentos dóceis nas mãos divinas, como o barro nas mãos do oleiro. A humildade que nos permite desaparecer para que Cristo apareça, diminuir para que Ele cresça. E ao meditarmos sobre o significado da medalha milagrosa, somos convidados a redescobrir o poder da intercessão de Maria na economia da salvação. Não se trata de superstição ou magia, como alguns críticos superficiais poderiam sugerir, mas de reconhecer o papel único que Deus conferiu à mãe de seu filho na história. A medalha não é um talismã, mas um sacramental, um sinal visível que, pela fé de quem o usa e pela intercessão de Maria, pode atrair graças abundantes para a vida espiritual. Em última análise, a história de Santa Catarina Labouré e da Medalha Milagrosa nos recorda uma verdade fundamental do cristianismo. Deus continua a agir na história humana, não apenas através dos grandes eventos e personalidades que ocupam as manchetes, mas sobretudo através dos pequenos, dos humildes, daquele que o mundo considera insignificante. Como escreveu São Paulo aos Coríntios, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são para reduzir a nada as que são. Que Santa Catarina Labouré interceda por todos nós, para que saibamos reconhecer e acolher as manifestações da providência divina em nossa própria história, por mais simples e ocultas que possam parecer, e que a medalha milagrosa continue a ser, para milhões de fiéis em todo o mundo, um sinal tangível da presença maternal de Maria e um instrumento eficaz de graças para a salvação das almas.